Nós temos estado, o Pedro pediu-me para falar esta tarde e eu vou estar a falar sobre a ressurreição de Jesus. E isso é um desafio, estava a falar há pouquinho com a Jéssica, é um desafio porque toda a gente sabe o que é que aconteceu, toda a gente está a par da história e eu agora tenho o prazer e o desafio de contá-la novamente e de falar um pouco sobre ela. Nós temos estado nas últimas semanas a acompanhar a história de Jesus, ao longo das últimas longas semanas, o seu ministério e agora mais recentemente a sua caminhada para a cruz. E ao olhar para a história da morte de Jesus, até mesmo nestas últimas 2 semanas, o Litos e o Pedro falaram nas últimas 2 semanas e ao olhar, a ver a caminhada de Jesus para a cruz e mesmo aqueles momentos em que ele está ali na cruz, é incrível pensar num pormenor, e tenho pensado muito sobre isto, que Jesus sabia exatamente o que ele estava a fazer, sabia exatamente porque é que ele tinha vindo ao mundo. E isso para mim é impressionante, no sentido até mais chocante da palavra, porque até me lembro daquele episódio antes dele seguir para a cruz, ali no Monte das Oliveiras. Ele está a chorar e a palavra diz que ele está a suar gotas de sangue. Fisicamente ele está a sentir a angústia daquilo que está pela frente dele. E isto é impressionante porque Jesus não é um mero homem como tu e eu, embora o seja também, mas ele é o Criador de cada um de nós, ele é o Criador do universo, ele é o Criador daquelas árvores que estão à volta dele, ele é o Criador daquelas pessoas que dos discípulos que estavam à volta dele, ele é o Criador daqueles que iam persegui-lo, que vinham atrás dele, que achavam que estavam a capturá-lo, sim, porque eles achavam que estavam a capturá-lo. Ele é o Criador de cada um daqueles que ia estar a pregar aqueles pregos nas suas mãos e nos seus pés. E mesmo assim, ele estava ali de livre vontade. E ele sabia para aquilo que tinha vindo. E quando eu penso naqueles judeus a virem à noite à socapa capturar Jesus, capturar entre aspas, eu fico a pensar como é que é possível que estes homens e mulheres talvez não tivessem aproveitado do cumprir da maior profecia que podia ter sido profetizada desde sempre. A vinda do Messias. Eles estavam à espera. Hoje em dia ainda há pessoas que esperam a vinda do Messias. Mas eu tenho uma coisa para vos dizer, é isso que eu vou vos dizer hoje, que Jesus já veio, o Messias já veio, morreu, ressuscitou e está vivo. E é sobre isso que nós vamos estar a falar hoje. E então, como eu estava a dizer, de uma forma muito gráfica, nas últimas 2 semanas nós vimos essa caminhada de Jesus, a ser chicoteado, bofeteado, cuspido, a ser gozado, a colocarem uma coroa de espinhos na sua cabeça. E Jesus, depois disso tudo, ainda teve que caminhar 8 quilómetros, mais ou menos, dizem os estudiosos, eu não sou um deles, mas eles dizem isso. 8 quilómetros ele teve que caminhar com uma trave nas costas. E no meio disso tudo, Jesus sabia para o que estava a ir, e como o Pedro falou, ele estava soberano a fazer isso. Jesus estava a caminhar esse caminho com toda a soberania. Ele escolheu estar naquele lugar, naquela situação, não foi forçado por nenhum homem. Aqueles homens que achavam que estavam a capturar Jesus, eles não estavam a capturar Jesus, Jesus estava a entregar-se a eles. Até é impressionante quando eles perguntam por Jesus, quando chegam ao Monte das Oliveiras, ele diz, sou eu. E ele diz mesmo, ele usa essa expressão, eu sou, que é se calhar o maior nome de Deus, e eles caem para trás. Jesus estava ali porque ele queria. E nós podemos ver em João 10, 18, que Jesus diz, ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou de minha própria vontade. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou de própria vontade. E depois mais à frente, e em Mateus 26, 53, ele diz a Pedro, você pensa que eu não poderia apelar para o meu Pai e ele me enviaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Tu não sabes quem eu sou? Eu poderia falar, bastava uma palavra, isto tudo terminava. Mas se não fosse a sua vontade, ele nunca estaria ali. E por um lado, este foi o momento mais baixo de toda a humanidade, foi o momento mais baixo, sujo, podre, o Pedro usou também essa palavra, da humanidade. Mas por outro lado, nós sabemos que foi o momento mais glorioso que poderia ter acontecido, porque embora Jesus tenha morrido, ele ressuscitou. O Max Lucado escreveu um livro
um livro pequenino, muito ilustrativo, muito expressivo acerca desta caminhada de Jesus para a cruz. E eu sei que o João gosta muito desse livro, que é O Seu Nome é Amor. E ele tem lá uma frase que diz: é estranho que uma ferramenta de tortura tenha personificado um movimento de esperança. É estranho que uma ferramenta de tortura, de morte, de dor, tenha vindo a personificar um movimento de esperança. A história da cruz não é uma metáfora, foi mesmo real. Jesus, quando estava ali na cruz, ele entregou-se, ele diz: eu entrego o meu espírito. Ele entregou-se à ira e ao afastamento total de Deus, entregou-se pelo nosso pecado, carregou o nosso pecado e foi separado de Deus pela primeira vez, desde sempre. Mas também, vos garanto, foi a única vez que isso aconteceu. E ele morreu naquela cruz. E ele morreu e ressuscitou. E essa é a nossa esperança. Então, isso é incrível, essa frase é incrível. Uma ferramenta de tortura tornou-se no símbolo, personificou um movimento de esperança. Como diz aquela música do Kids Club, que eu já aprendi há muitos anos, mas a história não acaba com a sua morte na cruz. Ele voltou a viver e está vivo hoje. E as crianças estão a cantar isto, glória a Deus, ali daquele lado. A história não acaba com a sua morte na cruz. Essa é a esperança que nós temos, é que a história não acaba com a sua morte na cruz. Jesus voltou a viver, está vivo. Ele foi reconciliado novamente com o Pai. Ele foi separado, mas depois reconciliado. Ele deu um pontapé na morte, um estaladão na morte. Ele derrotou a morte. Por um momento, o diabo riu, festejou, achava que tinha ganho alguma coisa, mas num piscar de olhos, ele tinha percebido que tinha sido derrotado para sempre. Está consumado o sacrifício, está derrotada a morte e o pecado. Estão redimidos os filhos de Deus. Está feito. A vitória de Jesus está cumprida. E este é o nosso ponto de vista hoje, que conhecemos a história, que já recebemos o Espírito Santo, graças a Deus, e temos essa revelação daquilo que aconteceu na cruz. Mas os discípulos, e agora vamos começar a olhar um bocadinho mais para a história, concretamente, depois da morte de Jesus. Os discípulos, naquele momento, depois de Jesus ter morrido, não era bem isto que eles viam. Não era bem isto que eles viam. Não estavam a ver a vitória. E consegue-se perceber, até certo ponto, não é? Vamos ler, embora depois vamos estar a olhar para João 20, vamos ler os últimos versículos de João 19, capítulo 19, a partir do versículo 38. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era um discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, juntamente com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos do sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação para os judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Jesus tinha sido crucificado, Jesus estava morto. E estes homens que tinham seguido Jesus durante 3 anos, tinham deixado pai e mãe, muitos deles, tinham deixado irmãos, muitos deles, tinham deixado carreiras, outros, para seguir Jesus, para seguir este mestre que estava a transformar as suas vidas. De um momento para o outro, eles veem Jesus a ser capturado, a ser levado a Pilatos, a ser condenado à morte e a morrer naquela cruz. E eles, nesta sexta-feira à tarde, eles estão sem esperança. E estes dois homens, o José e o Nicodemos, eles fazem o que tem que ser feito. Eles vêm, pedem autorização a Pilatos e pedem para pegar no corpo, para sepultarem Jesus. No dia a seguir era sábado e eles não podiam fazer isso no sábado. Então eles tinham que se apressar. E foram, pegaram, um deu o túmulo, outro trouxe as especiarias e pegaram em Jesus e foram e fizeram aquilo que tinha que ser feito. 34 quilos de mirra e aloés
São 2 especiarias que alguns estudiosos dizem que poderiam valer mais cerca de 10.000 denários. Isso queria dizer mais ou menos perto de 100 anos de trabalho. Estamos a falar de uma quantidade que só seria usada para reis. E estes 2 homens pegaram nesta quantidade enorme de especiarias e vieram sepultar Jesus. Vieram fazer um ato de louvor a Jesus. Na visão deles, um último ato de louvor a Jesus. Jesus está enterrado neste dia. Como eu estava a dizer, sexta-feira à tarde, isto acontece. E estamos no fim do capítulo 19. E quando nós vamos entrar no capítulo 20, já a história começa no primeiro dia da semana, no domingo. E não há relatos nenhuns sobre o sábado, entre a sexta-feira e o domingo. Não há relatos nenhuns. E eu estava a pensar sobre isto. E não pude deixar de me lembrar da criação, do momento da criação. E no 6º dia, homem e mulher são criados, o ápice da criação, o momento mais alto da criação. O homem, feito à imagem de Deus, em amor é criado. E depois, no sábado, Jesus descansa. E o que acontece aqui é uma espécie, vou-lhe chamar uma espécie de uma nova criação. O que está a acontecer neste momento, na morte e na ressurreição de Jesus, é algo novo, algo único que está a acontecer. Jesus está a ser ressuscitado num corpo novo e a história muda aqui. Até este momento, a história é uma, a partir deste momento é outra coisa. O mundo é totalmente diferente, nós somos totalmente diferentes, o povo de Deus transforma-se. Este é um momento chave da história da humanidade. Este é um momento chave da história da humanidade. E vamos ler então no capítulo 20, a partir do primeiro versículo. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: "Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram." Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. Os 2 corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera na sua cabeça, na cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Pedro e João voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. E enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E eles lhe perguntaram: "Mulher, por que você está chorando?" "Levaram embora o meu Senhor", respondeu ela, "e não sei onde o puseram." Nisto ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. E disse ele: "Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando?" Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: "Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei." E Jesus lhe disse: "Maria." E então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: "Raboni", que significa mestre. Jesus disse: "Não me seguro, pois ainda não voltei para o meu Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: eu estou voltando para o meu Pai, o Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês." E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: "Eu vi o Senhor!" E contou-lhes o que ele lhe dissera. Que história incrível! O primeiro encontro de alguém com Jesus vivo. Afinal, a profecia era real. Aquilo que estava profetizado é real. Jesus está vivo. E é curioso pensar que Maria, neste dia, foi ao sepulcro bem cedo, de manhã. Eu não sei muito bem, posso supor o que ela terá lá ido fazer. Eu suponho que ela terá ido para chorar e lamentar a morte de Jesus. Nós vemos, por exemplo, quando Lázaro morreu, estava enterrado e Jesus estava longe. As mulheres estavam lá à porta, a chorar, a lamentar. Então ela, suponho eu, não pensaria que indo sozinha para o sepulcro de manhã, conseguisse chegar lá e rolar a pedra para estar com Jesus, para estar próximo de Jesus. Ela vai para o sepulcro para chorar e chega ao sepulcro e tem uma surpresa.
E uma surpresa que no início não é aquilo que ela esperava. Ela chega e não vê a pedra lá. E ela pensa instantaneamente: tiraram a pedra, Jesus não está aqui, alguém roubou o corpo de Jesus. E corre para trás para ir falar com os dois homens, João e Pedro. E eles chegam lá, veem a mesma coisa. E o que é que eles fazem? Pisgam-se. Põem-se a mexer, vão outra vez e escondem-se outra vez. Mas Maria fica lá e tem este encontro com Jesus. E este Jesus, ter este encontro com Jesus neste momento é diferente de o ter conhecido nos momentos antes. Neste momento Jesus tinha morrido, ressuscitado, e era o Jesus vivo que estava ali à frente de Maria. E Maria ouve o seu nome da boca de Jesus. Maria! E é nesse momento que ela percebe quem é que está ali. De repente aquele choro, aquela angústia, aquela aflição resultam num encontro com Jesus vivo e ela fica cheia de alegria. Ela fica cheia de alegria. E Jesus diz-lhe: vá aos meus irmãos e diga-lhes que eu estou a voltar para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Ele quer que ela vá dizer que Ele está vivo e está a voltar para o Pai e que esse Pai agora não é só Pai dele, mas irá ser Pai deles também. Isso é incrível. E olhando para esta história, a primeira coisa que eu queria falar acerca desta história é sobre a pedra. Aquela pedra estava ali colocada no túmulo. Isto era um costume. Também lemos que eles sepultaram Jesus conforme os costumes judaicos da altura. E esta pedra estava naquele túmulo a selar o túmulo, a fechar o túmulo, a não permitir que ar circulasse, a não permitir que houvesse contacto com o exterior. Aquela pedra estava ali por cima, era uma pedra gigante e estava a selar a morte de Jesus. Era um ponto final. Era um ponto final à vista daqueles homens. Hoje em dia acontece a mesma coisa quando sepultamos alguém. Colocamos terra por cima, uma pedra por cima e acabou. Não há volta a dar. Humanamente falando, não haveria volta a dar. Jesus tinha morrido, todos eles tinham visto. Mas nós sabemos que esta história não termina aqui. E como já lemos, este sepultamento que eles tinham feito não é o fim da história. Porque o que aconteceu naquele momento é que a pedra rolada para o lado significa que o selo, aquilo que estava a selar a morte de Jesus, tinha sido destruído completamente. Jesus rolou a pedra, destruiu essa pedra que selava a morte. Jesus deu um pontapé na morte, rolou a pedra. Jesus venceu a morte. Jesus derrotou a morte. Como nós cantamos, a morte vencida, o véu foi rasgado. Quando parecia que Jesus tinha sido calado pela morte, Jesus mostrou que Ele mesmo tinha acabado de vencer a morte. Por momentos tinha havido silêncio, no dia anterior tinha havido silêncio, mas neste momento os céus estavam em euforia, estavam a celebrar porque Jesus tinha cumprido aquilo que estava prometido. Jesus tinha cumprido aquilo que estava prometido. Estava feito, estava consumado. Este é o maior dia da história que nós estávamos a cantar. Este é o maior dia da história da humanidade. A pedra que representava a morte, o selo, o está acabado, agora tinha sido substituído pelo está consumado, está terminado, eu venci a morte. Este é o poder e o escândalo do Evangelho da Ressurreição. É escandaloso, na verdade isto é mesmo escandaloso. E ninguém mais poderia fazer aquilo que Jesus fez neste momento. Ninguém mais. O Pedro, aquele que estava escondido neste momento, mais tarde ia estar a dizer isto aos líderes e ao povo, em Atos 2. Este homem, Jesus, lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando na cruz. E depois ele diz isto que é incrível. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte. Porque era impossível que a morte o retivesse. Era impossível que Jesus ficasse morto para sempre. Não era possível. Jesus venceu a morte. E isto é o escândalo do Evangelho. Isto é o escândalo do Evangelho. Se nós pensarmos bem, se nós pudermos resumir aqui muito rapidamente
a história da humanidade, aquilo que o Evangelho diz, é que nós fomos criados com Deus no início, à sua imagem e semelhança. Por amor, Deus nos criou. E criou-nos, não se deixem enganar, criou-nos diferentes do resto da criação. Ele colocou a sua identidade em nós, cada um de nós. Mesmo que não saiba, mesmo que tu não saibas que estás a procurar Jesus, cada um de nós procura Jesus, porque nós fomos feitos à imagem dele. Nós temos algo em comum com ele. E em amor nós fomos criados e rapidamente nós nos separamos dele, porque o pecado entrou. E isso não foi culpa de Deus, foi culpa nossa, deixem-me que vos diga. E a Bíblia também diz que todos nós, toda a gente pecou e estava destituída da glória de Deus. Todos nós, sem exceção, não há ninguém que não possa entrar nessas contas. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. O que é que Deus decide fazer? O que é que Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo decidem fazer? Decidem, ok, eles fizeram asneira, mas nós vamos resolver a situação. E Jesus é enviado e vive neste mundo, torna-se como um de nós e morre naquele momento na cruz. Erguido entre os céus e a terra, ele morre. E, como o Pedro disse, embora tenha morrido, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Era impossível. Este é o escândalo do Evangelho. Eu e tu não fizemos nada. 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 Em João 11, 25 a 26, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? E no meio desta história incrível do Evangelho, do trabalho de Jesus por nós, aqui está descrito o nosso único papel. Nós só temos um papel no meio desta história toda. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? O nosso papel é crer. E isso é impressionante. É impressionante. No mais vasto sentido dessa palavra. O Evangelho é a melhor coisa, é a melhor notícia que nós podíamos ter, porque, embora nós estivéssemos presos no pecado, a única coisa que nós temos que fazer é crer nele. Tu não tens que sacrificar. Tu não tens que voltar a purificar-te, a fazer uma série de coisas. Tu tens que crer em Jesus. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. A pedra do nosso pecado foi removida por Jesus. Ele nos dá este presente mais precioso do que qualquer outra coisa, que é a nossa salvação. E isso é incrível. Jesus não veio apenas retirar o pecado do mundo, não veio apenas retirar o pecado de cada um de nós. Ele veio para colocá-lo sobre si. Ele colocou o nosso pecado sobre ele. E levou à cruz e pagou o preço desse pecado. A troco disso, eu e tu apenas temos que crer que Ele está vivo. E esta promessa que nós acabamos de ler, quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Isso é outra maravilha de Jesus. Um dia, nós, no nosso corpo, eventualmente vamos morrer, a não ser que Jesus volte entretanto. Mas nós podemos ter a certeza que um dia vamos viver com Ele para sempre. Porque Jesus está vivo. Essa é a nossa razão. Porque Jesus morreu, porque Jesus ressuscitou, nós podemos ter a certeza que vamos viver com Ele. Quando aquela pedra estava a selar a morte, Jesus quebrou essa pedra. E agora o selo da nossa vida eterna, o selo da vida eterna é a sua ressurreição. A razão pela qual nós temos essa certeza é porque Jesus já foi à frente, Ele ressuscitou. Está vivo. Então vamos continuar a ler. Versículo 19. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso,
mostrou-lhes as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. E novamente Jesus disse: paz seja a vocês. Assim como o meu Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. E se não perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. E os outros discípulos disseram: nós vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, se não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, se não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, no mesmo lugar. E Tomé estava com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a sua mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. E disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. E então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Os discípulos tiveram estes 2 momentos incríveis em que viram, tal como a Maria tinha visto, Jesus vivo. Aquele que eles tinham visto 2 dias antes, a ser morto, a ser entregue e erguido naquela cruz, a ser morto, agora estava à frente deles, mais vivo do que nunca. Vivo. E ele apareceu num corpo restaurado. Ele nem sequer teve que bater à porta, não teve que bater na janela. As portas estavam trancadas porque eles, diz mesmo, estavam cheios de medo. E Jesus entra ali e apresenta-se como Jesus vivo, Jesus ressuscitado. A morte e a ressurreição de Jesus acabam por ser difíceis de separar. E eles neste momento veem Jesus vivo. Aquele que nos tinha vindo para nos redimir, para nos libertar, estava ali à sua frente. E Jesus veio redimi-los e resgatá-los. Para quê? Para uma vida eterna. Jesus está vivo e ressuscitado. Esta ressurreição de Jesus é como se fosse o coroar de Jesus, é a reivindicação daquilo que ele fez na cruz. É o selo de vitória que ele coloca sobre a morte. Jesus está vivo e os discípulos veem-no ali, vivo. E Jesus faz algo que é incrível e que é importante nós refletirmos sobre isso. Porque estes discípulos tinham abandonado Jesus, tinham corrido, saído do sítio onde ele estava a ser julgado, alguns deles, 2 ou 3 ficaram. O Pedro nem se fala, nem consigo imaginar como é que ele se estaria a sentir. Jesus tinha dito, quando ele disse: eu nunca te vou abandonar, Jesus tinha dito: eu te garanto que tu ainda me vais negar 3 vezes antes que o galo cante, antes que se faça amanhã. E eu nem consigo imaginar a forma como o Pedro podia estar a sentir-se. Jesus tinha morrido, a última vez que ele tinha visto Jesus, Jesus estava morto. E ele tinha acabado de desiludir, de trair o seu mestre. E na cabeça dele provavelmente nunca mais iria conseguir reconciliar-se. E neste momento Jesus chega à frente deles vivo e o que é que ele faz? Amigos, vejam, sou eu. Vejam, sou eu. A graça de Jesus é incrível, o amor dele é incrível. Ele apresenta-se àqueles discípulos não com um sermão. Onde é que vocês estavam quando eu estava ali? Para onde é que vocês correram? Deixaram-me ali a ser chicoteado, a ser pregado naquela cruz? Eu dei a minha vida por vocês durante estes 3 anos e onde é que vocês estavam agora? Não é nada disso que ele faz. Jesus tinha acabado de ganhar a vitória mais gloriosa que nós podíamos testemunhar, uma vitória que dura para a eternidade. E a primeira coisa que ele faz, que nós temos relato, é que ele vai ter com os seus discípulos, primeiro com a Maria Madalena e depois com aqueles que estavam escondidos. A ressurreição, Jesus ressurreto, era a prova para aqueles discípulos. Era a prova que ele era quem dizia que era. E a ressurreição é a nossa prova, é a prova da nossa fé.
Eu vos garanto que sem a ressurreição de Jesus, se Jesus não tivesse ressuscitado, nenhum de nós estaria aqui neste lugar, nenhum de nós estava aqui a cantar o que nós tivemos acabado de cantar. Nenhum de nós estaria aqui com a certeza da vida eterna. E nós estamos neste lugar, e se tu crês em Jesus, tu podes ter a certeza que tu vais viver para sempre. E eu gostava que nós olhássemos para aquilo que Paulo escreve aos Coríntios, quando alguns estão a dizer ou a duvidar que haverá ressurreição, ou que terá havido ressurreição. Há essa dúvida no ar, e o Paulo era um homem genial, mesmo. E já era antes de conhecer Jesus, era muito inteligente, mas a partir do momento em que começou a seguir Jesus, ele foi usado de uma forma incrível. E as cartas dele têm tesouros. E olhem o que ele diz, isto até é um bocadinho cómico, de certo aspecto, o que ele diz nesta carta, no capítulo 15, 1 Coríntios 15, 12 a 19. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão a dizer que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais do que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas de facto os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. E ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Se é para isto, se é para esta vida apenas que Jesus ressuscitou, então nós é que precisamos de compaixão. Nós é que estamos loucos. Se Cristo não ressuscitou, então que fé é que nós professamos? O que é que nós professamos? Em que é que nós acreditamos? Por que é que nós estamos aqui? A ressurreição de Cristo é o alicerce da nossa fé, é a base da nossa fé. Esta última frase é incrível, esta última frase de Paulo. Se é somente para isto, se é somente para nos redimir para esta vida, isso faz algum sentido? Não faz sentido nenhum. Jesus redimiu-nos para uma vida eterna. Jesus redimiu-nos para sermos ressurretos com Ele também. Jesus morreu. Esta é a mensagem poderosa do Evangelho, que Jesus morreu para nos libertar da morte eterna, porque às vezes nós confundimos aqui alguns termos. Todos nós, de uma forma ou de outra, vamos ter uma percepção da eternidade. Toda a gente. Toda a gente. Só que o tesouro daquilo que Jesus fez é que nós estávamos condenados à morte eterna. A ficarmos em sofrimento eternamente. E Jesus libertou-nos. Aquilo que Jesus fez foi libertar-nos dessa condenação eterna e dar-nos uma esperança nova, viva, nele mesmo. Ele diz, eu estou a voltar para o meu Pai e Pai de vocês. Isto é incrível, eu estou a voltar para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Eu vos garanto que, porque Jesus ressuscitou, nós também podemos ter a certeza que um dia vamos ressuscitar com Ele e vamos viver para sempre. Porque nós sabemos que Jesus está vivo hoje, Ele ressuscitou naquele momento, mas Ele está vivo hoje. E nós vamos viver com Ele para sempre. Que incrível. E por último, estou mesmo a terminar. Por último, queria só olhar para este pequeno episódio com Tomé. Tomé, fanfarrão, ele diz, se eu não vir, quer dizer, ele apareceu a vocês, se eu não vir com os meus próprios olhinhos, eu não vou acreditar. Eu só vou acreditar quando eu vir com os meus próprios olhos. Se ele não me mostrar a mim, eu não vou acreditar. E Jesus, estes versículos em que, a partir do versículo 24, quando Jesus volta a aparecer ali no meio deles, reparem que ele diz,
paz seja com vocês, no versículo 26 e 27 diz, e Jesus disse a Tomé. Ele desta vez entra naquele lugar e dirige-se logo a Tomé. Ele dirige-se logo a Tomé. Tomé tinha dito, eu só acredito quando vir. E Jesus, na sua bondade, na sua graça, embora ele tenha duvidado, embora ele tenha tido essa dúvida, Jesus dirige-se a ele e diz, olha, Tomé, vê as minhas mãos, vê o meu lado. Que Salvador que nós temos, que graça a de Jesus. Que graça a de Jesus. E depois Jesus diz algo intrigante, curioso. Felizes os que não viram e creram. Isto parece meio que uma provocação à fé de Tomé, e se calhar é, mas também é verdade em si só. Felizes os que não viram e creram. E parece que Jesus está a referir-se a nós, àqueles que viriam depois. Felizes aqueles que não estão comigo neste momento, em carne e osso, mas creram. Felizes aqueles que não viram, mas creram. E a minha última pergunta para nós hoje é, tu crês mesmo que não tenhas visto? Tu crês mesmo que não tenhas visto? Acreditas nesta mensagem da cruz e da ressurreição de Jesus? E deixem-me que vos diga, o Evangelho é mais simples do que nós às vezes fazemos. Nós às vezes, nós próprios complicamos o Evangelho para nós. E há uma história, um bocadinho mais à frente em Atos, de um homem que vem a conhecer Jesus, embora nunca o tenha conhecido, que é o eunuco etíope. E esta história é uma história incrível da simplicidade do Evangelho e do poder que há em alguém conhecer Jesus e acreditar nele e entregar-se a ele. E o que acontece é que o Filipe está num lugar e é transportado para outro lugar de uma forma miraculosa, vamos dizer assim. E Filipe é enviado para se encontrar com o etíope, com este homem etíope, que era um homem rico, ia na sua carruagem, e ele estava a ler a palavra. Ele estava a ler a palavra e não entendia nada. Ele lia aquelas palavras e nada fazia sentido aos seus olhos. E o que Filipe faz é que ele explica a mensagem ao etíope. E nós podemos prever que ele terá pregado o Evangelho, que terá falado no Evangelho, terá falado naquilo que Jesus fez. E o que acontece é que este etíope crê em Jesus e a história conta, nada te impede, nada me impede de ser batizado. Há aqui uma poça, se calhar era uma poça, um lago, um charco, o que fosse, um pedaço de água. E aquele homem é batizado com Cristo. Ele desce naquela água e é morto com Cristo e ressuscitado com Cristo. Ele identifica-se com a morte e com a ressurreição de Jesus e nunca ouviu. Feliz és, etíope. Felizes somos nós que morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo, embora nunca o tenhamos visto. Isto é incrível. Felizes aqueles que nunca viram, que não viram, mas creram. Todos nós um dia, todos nós que cremos em Jesus, já ressuscitamos com Cristo. E o poder da ressurreição está em nós. Para terminar mesmo, eu quero ler só aqui uns versículos em Filipenses 3. Mais uma vez o Paulo a falar, a escrever. E ele diz, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Depois mais à frente um bocadinho ele diz, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prémio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prémio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E este prémio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Paulo era um homem que sabia que Jesus tinha vivido e ressuscitado. E tinha ele próprio sabia que estava vivo em Jesus e que um dia ia ressuscitar com ele.
O convite está feito. Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha, também diz a palavra. O Evangelho não podia ser mais simples do que isto. Crê em Jesus crucificado e ressuscitado. E entrega a tua vida a Ele. Vive para Ele. E isto também é outro mistério e outra verdade que nós temos que é incrível. Porque Jesus está vivo, não só nós temos vida com Ele, mas um dia, não sabemos quando, vai ser este mesmo Jesus que nos vai receber na sua casa, lá na eternidade, na sua glória. Glória a Deus. Amém.